Olá, seja bem-vindo ao CR News desta sexta-feira e hoje vamos falar sobre uma história de luta, amor e transformação social que está alcançando um novo e importantíssimo patamar. É o Grupo de Mães Te Apoio de Catanduva que está prestes a se tornar oficialmente associação. Esse grupo é uma rede de apoio para mães de crianças com transtorno do espectro autista, o TEA, e mais do que acolher, o Te Apoio se tornou uma voz potente na defesa dos direitos das pessoas com TEA, orientando a comunidade e conscientizando sobre a urgência da inclusão e do respeito. Então, para falar sobre essa conquista e os planos futuros, recebemos aqui a Cláudia Vaz de Lima, idealizadora do projeto. Cláudia, seja bem-vinda aqui no nosso jornal, tudo bem com você? Tudo bem, Natália, obrigada. Obrigada de novo, poder estar voltando aqui e falar um pouquinho, da gente, do nosso trabalho. Eu que agradeço muito a oportunidade. Uma ótima noite para você, uma ótima noite para todo mundo que está nos acompanhando. Cláudia, fala um pouquinho como surgiu o grupo. Já em 2019, o Grupo Te Apoio, surgiu de uma necessidade pessoal ou você viu que uma deficiência, vamos dizer assim, uma falta no município? Na verdade, Natália, o grupo começou assim, era um desejo meu poder acolher mães. Porque na época o Lorenzo já estava ali com seus 3 anos e meio, 4 anos, e eu já estava passando por uma fase assim, eu tinha enfrentado muita coisa sozinha. Só que eu tinha grupos, na época o Facebook era muito forte, aquelas questões de grupo. Sim. E dali começou a surgir os grupos de WhatsApp. E eu tinha um grupo desse, e eu tenho até hoje já ainda, 10 anos já de grupo, mas eram mães do Brasil inteiro. Então às vezes a gente conversava, se ajudava muito, fazia muito troca, elas foram assim, fundamentais para me receber, para me acolher e para me ambientar no que eu estava chegando, no que era autismo, o que eu ia vivenciar. Então elas foram assim, fundamentais. E aí quando começou a entrar numa fase um pouquinho mais calma, vamos dizer assim, um pouquinho mais estruturada, e eu falei assim, gente, eu precisava ter um grupo desses em Catanduva também. Porque assim, muitas vezes você queria estar perto, queria abraçar, queria tocar. Teve assim, momentos muito difíceis no grupo, que acontece inclusive no nosso, que é uma mãe pensar em suicídio, e você tá longe. Você vê que uma mãe tá depressiva, e você tá longe. Na verdade, naquela época eu tinha essa ambição, essa pretensão de estar próxima de todas. Mas acontece que hoje o grupo tem quase 160 mães. E foi o primeiro grupo aqui de Catanduva. Foi o primeiro grupo de mães, então hoje eu sei que isso é impossível. Mas na época eu ainda tinha esse sonho da proximidade. E foi isso mesmo, de ajudar. Eu estava no médico, teve um dia que eu estava no médico do Lorenzo, ali na neuro, saindo, e uma mãe saiu assim, chorando muito após uma consulta. E eu fiquei assim... E aí eu ouvi ela falando para a secretária que tinha acabado de receber o diagnóstico. Então, tipo assim, eu queria, mesmo também passando por aquilo, mas assim, eu tinha passado por aquela fase de abrir aquele buraco do chão, De você tinha vontade de assim, acolher. De acolher. Então, assim, surgiu dessas duas coisas, de ver uma mãe precisando daquele abraço e de você saber que um grupo, mesmo que o WhatsApp, faz a diferença na vida. E aí você montou aqui em Catanduva, começou devagarzinho, Exato, foi anunciando, como que foi? Na verdade, eu entrei em contato, por exemplo, com a terapeuta do Lorenzo na época, então ele fazia TO, fono, psicóloga. Eu falei com elas, olha, eu gostaria que vocês falassem para essas mães que eu tenho esse desejo, se elas querem. E elas assim, que bacana. Cláudia, é importantíssimo, que bom, vou falar com todas que vier. E elas foram me mandando. No início elas até fizeram parte do grupo, a TO, fono, psicóloga do Lô, mas depois a gente acabou, achando melhor não ter profissionais, até para as mães ficarem à vontade Sim. de falar qualquer assunto, às vezes até criticar um ou outro profissional e ter uma questão assim de ética mesmo. Mas no começo elas fizeram parte, nos ajudaram também de como orientar mães, Porque assim, eu estava numa fase que eu engolia autismo. Eu fazia de tudo para aprender o máximo possível, porque algumas mães passam por essa fase, e eu passei. A fase de vivenciar
100% autismo. A hora que você para, você fala, meu Deus, para, você não tá respirando, você não tá fazendo outra coisa. Fui fazer curso, fui assistir palestras e tudo. Engraçado que tô falando de 2019, mas assim, não tinha um Instagram da vida, ainda era blog, então assim, eu engolia blogs. E eu já sentia assim, que eu já podia ajudar, de alguma forma. Mesmo com pouca experiência, eu já podia ajudar outras mães. Você tinha muita informação. Muita Consumia informação. muito, né? Muito. E sugava elas também, as profissionais. Então, foi isso. E aí, a gente, então, começou pequenininho, na época ali, 17, 20, 30 mães. E hoje nós estamos com quase 160. Só que aí, depois, teve a necessidade de ativismo. Primeiro veio essa questão do acolhimento, tudo. Aí entrou pandemia, a gente se falava até mais, conversava mais, que quando tem menos os problemas, né, você consegue dar mais ainda atenção. E quando voltou da pandemia, as crianças começaram a voltou a ter aula, né, de forma assim, voltava um dia remoto, também, né? Não, remoto, quando voltou a ter presencial. Era um dia sim, um dia... sim. E as nossas crianças não estavam inclusas. Então, assim, como assim? Aquilo fez a gente se indignar. Porque as nossas crianças eram crianças como outras qualquer. Né? O mesmo perigo que uma criança tinha de pegar, né? A doença, o nosso também tinha. Então, a gente queria que eles também tivessem a oportunidade de voltar. E simplesmente eles não foram escalados. Então, vendo aquilo, percebendo aquela movimentação, a gente se indignou na época. Fizemos um post na rede social que foi, assim, muito, muito comentado, muito, muito divulgado. Sei que 2 dias depois nós estávamos sentados no anfiteatro da prefeitura com o prefeito, secretária da educação, para solicitar isso. E daí para lá, daqui para cá, né? A gente não conseguiu parar mais. Foi tendo necessidade atrás de necessidade, até porque ser mãe atípica traz assim, você não consegue fazer muitas coisas, né? E algumas não conseguem fazer nada. Então você tem necessidade que outras pessoas façam, né? E você, no caso, tem sido a voz dessas mulheres? Eu tenho sido a voz dessas mulheres. Mesmo também sendo mãe atípica, mesmo tendo o meu trabalho, né? Eu tenho sido a voz. Eu e sempre... mais algumas mães, né, que sempre estão comigo, ADMs, que também, eu falo assim, elas compraram o meu propósito, né, e então tem sempre alguém ajudando, sempre mães ali junto, trabalhando em prol disso. Mas a gente acabou sendo o porta-voz dessa maioria de mães. E como que é ser uma rede de apoio para as mães? Olha, Natália, é tão difícil. É tão difícil porque muitas vezes você se vê atada, você queria fazer mais, você queria poder mais e você não consegue, né? Muitas vezes você queria ter essa proximidade, estar próxima, poder... Quando dá, a gente vai, obviamente, abraça, manda, pede para alguma outra mãe que mora mais próximo. Mas a gente gostaria principalmente de fazer mais. De estar mais presente. De estar mais presente. Mas cada um com as suas dificuldades, exato, né? Mas assim, o nosso grupo, ele funciona assim, 24 horas. É o tempo todo alguma mãe falando, alguma mãe pedindo alguma informação, alguma mãe trocando, alguma mãe desesperada. Então, assim, você fala assim, mas é um grupo de WhatsApp, mas é tão atuante, é tão importante. Sim. Todo dia você vê lá assim, nossa, que bom que nós temos aqui para falar, que bom que vocês estão aí. Às vezes ela só quer desabafar. Desabafar, porque você, eu acho que qualquer área, você só entende aquilo se você passa. Exatamente. Por mais que tenha pessoas com empatia, que nos ajuda, que nos escuta, você só vai entender o desespero. Às vezes aquela palavra assim, se outras pessoas ouçam, falam, nossa, uma mãe falando isso, mas você só vai entender se você realmente vivenciar. E ali elas são compreendidas. E ali elas, né? são Todas compreendidas, exatamente. Todas passam por isso, elas são compreendidas, elas são acolhidas de fato, né? Porque elas conseguem exatamente desabafar.
E isso, assim, é 24 horas. Se você entrar no grupo, vai ter conversa, vai ter... E às vezes, né, que nem eu tenho o meu trabalho, todo dia eu tento estar ali, mas a gente tem outras mães que também já podem fazer esse acolhimento, já pode ouvir, responder, já tem uma experiência a mais naquilo, ou tipo, ó, gente, eu tô precisando de um psicólogo, alguém tem alguém para indicar. Então, a gente, hoje em dia, nós somos realmente um grupo de apoio para essas mães. Então elas recebem o diagnóstico. Hoje em dia os profissionais nos mandam, assim como no passado, a própria médica. Cláudia, ó, tá saindo uma mãe aqui, preciso que vocês recebam um acolho. Então, que acabou de receber o diagnóstico. Então, ela, para onde que eu vou? O que que eu faço? Porque todas nós passamos por isso, né? E agora? E agora o nosso grupo consegue responder. E isso, assim, é importantíssimo. Além Famílias. do grupo, vocês têm algum ponto de encontro de vez em quando? Dá para, apesar de tudo, se encontrar fisicamente para estar colocando o papo em dia, para fazer até mesmo campanhas como vocês têm feito, né? Sim. A gente tem alguns eventos, por exemplo, nós fazemos a caminhada do autismo, né? Que você fala assim, não dá para conversar, mas a gente se encontra, se abraça, se vê, né? Então a gente tem aquele momento ali na praça de concentração, de marcha, e depois volta para a praça. Então é um momento também assim muito alegre, e a gente tem essa satisfação de ser esse marco, né? De mostrar para a sociedade, olha, nós estamos aqui, nós existimos, nossas crianças, nossas pessoas dentro do espectro. A gente faz também uma missa inclusiva, né? Tentamos até fazer com outras religiões, mas não deu certo, né? Então nós voltamos mesmo para a missa inclusiva, que também é um momento de estarmos juntos. A gente faz o piquenique azul dentro do mês de abril, sempre o último domingo é um piquenique, onde nós recebemos as famílias também de novo. Nós fazemos o encontro Dia das Mães, fizemos aí é só as mães. Então aí é um momento assim único, aí a gente consegue também essa proximidade. O ano passado nós conseguimos fazer o Dia das Crianças, esse ano já não deu, até por conta, né, da nova demanda de estar aí formalizando, né, a nossa associação. Então esse ano nós não conseguimos, mas para o ano que vem vamos conseguir fazer um calendário, né, de eventos. E nós fazemos também a festa de Natal. Né? Esse ano nós vamos estar indo por 3º ano nessa festa de Natal. Então, assim, são momentos... para todas as famílias. Para todas as famílias. Na verdade, aí a gente faz para a mãe e para a criança, né? Então, é o momento das mães poder sentar, conversar um pouquinho, e para a criança também dentro do espectro. E aí vocês fizeram recentemente uma campanha também de massas, que é para ajudar... para arrecadar fundos para essa festa, né? Porque quando nós fazemos no buffet, isso acaba saindo bem um custo alto. Sim. Né? E às vezes as pessoas nos perguntam, nossa, mas por que não buffet? A gente faz um buffet, a gente escolheu, ou tipo assim, quando nós pensamos, eu e o grupo de ADMs, a gente pensou assim, um lugar seguro, onde as crianças não saem, né? Nós estamos falando de criança atípica, né? De crianças com TDAH, com TOD, com vontade de fuga, muitas vezes, né? Então a gente escolheu... Tem as monitoras que estão ali ajudando. Tem as monitoras e as mães, e é um lugar onde eles não saem, então tem toda a segurança. O buffet também oferece essa questão da segurança e assim, os brinquedos, que eles não vivenciam isso. Muitos pela primeira vez, né? Pela primeira vez dentro sabe do da buffet. Dificuldade. Exato. Nós temos mães carentes, e às vezes não só carentes, mas assim, são crianças que não são convidadas, muitas vezes, para um aniversário. Sim. E às vezes não é nem por maldade ou exclusão, mas às vezes uma criança está dentro de uma sala de aula. Uma mãe convida, mas ela vai falar, nossa, mas como que eu vou olhar essa criança típica? Ela se sente insegura às vezes de convidar, porque ela não conhece a mãe para estar convidando a mãe. Então muitas vezes, e às vezes por exclusão também, tá? Essa criança não é convidada. Mas então assim, nós temos a oportunidade de colocar essas crianças dentro do ambiente desse e elas estarem entre elas, que é muito importante. Que nem o piquenique, eles ficam muito soltos, a gente faz no bosque, então eles correm muito, eles brincam muito. E no buffet, por ser menor, então eles conseguem socializar entre eles. Então é um momento único, então por isso que a gente faz no buffet, consequentemente a gente faz as campanhas para arrecadar fundos, para ajudar,
poder pagar. E quais são os desafios do grupo desde 2019 que vocês vêm enfrentando? Olha, os desafios, né, tem essa questão financeira, né, que nós gostaríamos até de fazer mais, mas temos essas questões. Mas assim, os desafios são muito voltados também para a política pública, a falta de política pública. Exatamente. Né? Então nós enfrentamos assim a falta de cumprirem com os direitos das crianças, né? As crianças têm direito a ter um cuidador na escola. E a gente todo ano tem essa briga, essa luta. 5 anos de grupo, eu posso dizer para você assim, que nós temos uma grande vitória. O número de cuidadores triplicou de quando nós começamos para hoje. Mas ainda vira e mexe, nós temos falta desse profissional. Até mesmo pela forma que é feito, a contratação de estagiário, né? Então, às vezes, a faculdade nem tem mais quem mandar e ainda a gente tem criança sem. Então, pra gente, uma criança sem, a gente já não admite. Porque essa criança está fora de escola, né? E não é justo com ela, e não pode ser, né? Então, essa forma de contratação ainda hoje interfere muito na vida dessas crianças dentro da escola. Nós ainda enfrentamos a falta de treinamento desse profissional, que a gente vem gritando há anos. Esse ano, inclusive, nós estamos em novembro, né? E tiveram um treinamento. Nós estamos falando de estagiários. Nós estamos falando de jovens com 19, 20 anos, começando a faculdade. Então, assim, elas não recebem treinamento para estar cuidando das nossas crianças, que não são fáceis. Se para as mães, para a família não são fáceis, imagina uma adolescente, vamos falar assim, que às vezes nem irmão tem, não vivenciou nem a proximidade com essa criança atípica, com uma vida atípica, nem com criança às vezes. Então elas precisavam receber mais treinamento. Então isso é um desafio que nós enfrentamos. Nós enfrentamos a falta de saúde. 5 anos que nós gritamos nessa cidade da necessidade dessas crianças terem um centro integrado. Nós temos as pessoas do SUS que essas crianças não recebem terapia. E isso é uma dor, assim, porque 5 anos de grupo, eu tendo visto, eu estando desde o início, algumas mães também que foram chegando logo depois, a gente está vendo essas crianças crescerem sem receber terapia. Isso vai causar um problema enorme dentro de casa e para a sociedade também. Porque eu falo assim, ficam protelando cuidados. Que lá na frente, como que vai ser? Essa criança, esse adolescente não vai conseguir trabalhar. E essa mãe morre, quem que vai cuidar? Né? Isso é dever do Estado. Então, tipo assim, eu estou prefeito agora, eu estou secretário agora, daqui 10 anos é problemas de outro. Então a gente vivencia isso é uma dor muito grande. Porque uma criança que não recebe... Tem que pensar a longo prazo. A longo prazo, e tipo assim, não vão ter casas terapêuticas suficientes para acolher. Porque uma criança que não recebe terapia, ela não desenvolve no autismo, ela vai ser um problema para a sociedade. Ela vai ser um problema para a sociedade. Então vai viver vamos falar, de INSS, mas não é o suficiente, né? Porque mãe também não dura para sempre. Não vai durar. E às vezes a mãe vai antes do filho, e aí? E aí? É um problema da sociedade. É um problema de política pública. Então, assim, a gente vê o número de crianças autistas, né, de pessoas autistas sendo diagnosticadas, porque hoje a gente também tem adolescentes, adultos sendo diagnosticados, crescendo e ninguém faz nada. Então, isso é uma dor muito grande do grupo também, e é um problema que a gente enfrenta, assim, com dor no coração, e até esse é um dos motivos de nós agora estarmos realmente virando a associação, formalizando isso, para nos ajudar nessa luta. Bom, então, como você disse, o grupo deu um passo muito importante, se transformou, está virando uma associação e que vai ajudar muito, né? O que na prática isso ajuda? O que isso muda para vocês? Olha, eu falo assim que nós, né, eu principalmente, eu protelei um pouco para virar associação exatamente por conta da burocracia, né? Que nós somos mães atípicas, né? Que tem o nosso trabalho, temos a nossa criança para cuidar, a nossa família. Então a parte burocrática assusta um pouco, né? De quem vai fazer, como vai ser esse tempo. Mas, tem que assim, ter algumas pessoas para correr atrás, exatamente. Né? E nós estamos falando de mães atípicas. Então, assim, por que o grupo demorou tanto virar associação? Gente, exatamente pelo material humano.
Nós estamos falando de material humano, que hoje em dia é tão difícil, né? Para essa parte do voluntariado. E nós estamos falando de mães atípicas, que a vida é totalmente diferente, né? Então a demora de virar associação vem por esse medo. Será que nós vamos dar conta? E assim, graças a Deus e a um trabalho árduo, nós temos reconhecimento da sociedade. Nos reconhecem enquanto, vou falar de autismo na cidade, vai ter alguém do grupo de mães de apoio. Nós vamos ser convidadas, nós vamos estar presentes. Então a gente tem esse reconhecimento já. Mas com a associação, nós vamos conseguir formalizações. Por exemplo, hoje, se nós quisermos entrar, por exemplo, com uma ação, né? Com uma ação contra, sei lá, governo estadual, federal, municipal, tendo um CNPJ, isso vai ficar mais fácil. Sim. Do que entrar como grupo, de que entrar como pessoa individualizada, né? Que às vezes a gente ajuda uma mãe a entrar sozinha. Então, a força de uma associação é muito maior, né? Nós vamos conseguir, por exemplo, 5 anos de grupo, no ano que vem nós vamos estar indo para a nossa 5ª caminhada e a gente tem ajuda da sociedade já. Mas, tendo o CNPJ, mais pessoas vão poder ajudar, Sim. mais empresas vão poder ajudar. Isso vai fazer com que a gente possa, né, fazer mais coisa. Então, essa formalização traz, vamos falar, a formalização em si, né, de fazer essa troca maior com a sociedade e poder oferecer mais, né? Quem sabe nós teremos profissionais nos quais a gente pode formar parceria, tá atendendo uma mãe, né, de forma mais barata, porque ela vai ter um número maior de pessoas, né? Estou falando de uma psicóloga, né, uma terapeuta, de tantas mães precisam. Que o grupo de mães ter apoio, nós focamos as mães, Natália. Né? A gente briga para que as crianças sejam atendidas, tenham os locais adequados, mas assim, o nosso foco é ajudar as mães. Então, um olhar diferenciado para as mães. Para as mães. É uma demanda muito grande e a gente fala assim, ontem eu estava lendo um texto sobre e me marcou muito, assim, porque uma mãe, ela colocou e ela fala assim, a gente corta nossas asas. A mãe... Vamos falar, todas as mães sofrem um pouquinho no início, até se organizar enquanto mãe, o que eu vou ter que fazer agora? Só que mãe atípica, ela deixa de ser mulher, ela deixa de ser profissional, você entendeu? Então, assim, são dores muito diferentes. Ela vivencia, muitas vezes, elas são reféns, são mães que não podem ter uma vida social, né? Então, são dores muito latentes, muito diferentes, que precisam ser olhadas. Nós temos muitas mães doentes, com depressão, com transtorno da ansiedade, né, até mesmo pensamentos suicidas, porque é muito difícil. E muitas vezes, Natália, não que não seja, mas não é só a criança em si, é tudo que a gente tem que lutar. Nós temos que lutar por uma vaga na escola, nós temos que lutar por um cuidador, nós temos que lutar por o treinamento desse cuidador, nós temos que lutar por uma vaga, nós temos que lutar por plano de saúde, ter clínica, ter profissional suficiente. Nós temos que lutar muitas vezes por reembolso, quando a gente tem que pagar esse profissional, porque não tem no plano de saúde. Então, assim, é tudo muito doentio. Nós temos que lutar muitas vezes para ter uma rede de apoio. Uma luta constante, né? O tempo todo. A falta de rede de apoio, de famílias que abandonam, de pais que abandonam. Você entendeu? Então, assim, é uma luta contínua. Então, aí eu tenho mães que muitas vezes deixam de trabalhar porque para você receber um benefício, muitas pessoas falam, mas a pessoa que tem autismo, ela tem um benefício. Não, só tem benefício a família que é extremamente carente. Né? O salário não pode passar de 1/4 por pessoa dentro da casa. Nossa. Ou seja, ela tem que ser miserável para receber esse benefício. Então, para ela receber benefício, muitas vezes ela não pode mesmo trabalhar, ou ela deixa de trabalhar e passa então a cuidar somente dessa criança, porque se ela trabalhar, ela vai perder esse benefício. E às vezes é tudo aquilo que aquela família tem, para poder lutar por essas crianças. Aí ela fala assim, mas eu recebo benefício, mas se eu não trabalhar, eu não consigo pagar um plano de saúde. Aí ela depende do SUS. Você entende? Então é muita luta. Então aí ela passa a pagar aluguel com aquele dinheiro, comprar alimentação com aquele dinheiro. Aí você vem problemas financeiros, que muitas vezes a mãe tem muito potencial, que ela podia estar trabalhando, ela não pode. Então assim, são inúmeros problemas que a gente convive todos os dias. Bom, e ontem então aconteceu essa formalização, né? Foi apresentada a nova diretoria. Fala um pouquinho de como que foi o evento. Isso mesmo. Nós tivemos esse momento, então, né, que foi um frio na barriga, mas uma emoção muito grande,
porque, enfim, chegou esse grande dia. Mães que passaram pelo grupo, sonhou junto, né? Mães que também trabalharam comigo para que isso chegar, para esse dia chegar. Muitas pessoas também já passaram, já trabalharam junto. Então foi um momento muito emocionante, né? E então a gente pôde ler a ata de abertura, apresentar então quem vai ser essa diretoria, essa primeira diretoria, né? Tivemos presente pessoas da sociedade, autoridade, e foi realmente assim, passou um filme, né? De tudo que nós já passamos, já sofremos. Nós sofremos muita coisa também, viu? O fato de ser calinho no pé de algumas pessoas faz com que a patada em nós é muito grande, né? Nós sofremos bastante, assim. O fato da gente estar sempre de olho em clínica, em profissionais, faz com que a gente, às vezes, tenha os inimigos sem precisar e sem poder até, né? Então, passa um filme, assim, de tudo que aconteceu para chegar a esse grande dia e foi muito bom, foi muito bom. Acho que todas as mães que tiveram presente se emocionaram também com essa trajetória. E quando que foi para você assim a virada de chave? Falar, poxa, agora precisamos dar um passo um pouquinho maior. Essa necessidade vem faz tempo. Faz tempo que todo mundo nos cobrava já, né? Então a gente tem os advogados, desde que nós fizemos o primeiro fórum lá em 2020, nós fizemos um fórum nessa cidade. Nós chamamos todas as autoridades, fizemos um fórum. Então desde lá os advogados da OAB, gente, vocês precisam formalizar, a gente precisa, quando a gente foi falar com o promotor, vocês precisam virar associação. Então, todo lugar, né, até mesmo o legislativo, gente, vira uma associação, pra essa vocês cobrança. Serem vistas, né? E ter essas questões legais de você poder representar essas Sim. mães. Mais, né? Mais. Ter então, a ajuda, né? Exato. Então, assim, essa cobrança vem faz tempo. E a gente foi protelando. Mas, assim, agora não tem mais como. Não teve mais jeito. Esse ano a gente, tipo assim, chegou no final do ano, falou, não, esse ano ainda sai, e saiu. Bom, Cláudia, deve passar, como você falou, um filme, né? Um filme, você ali com um sonho de querer abraçar, consolar essas mães que passam pelos mesmos problemas que você passa, as mesmas questões, as mesmas dificuldades, né? E hoje se transformando em associação, passa aquele filminho, né? Qual que é a sensação que te dá, assim, de falar, poxa, eu conquistei, eu consegui, né? E querendo ou não, você é a rede de apoio de centenas de mães de Catanduva. Sim, é verdade. Olha, é um frio na barriga muito grande. Tamanha responsabilidade. Tamanha responsabilidade. Porque, assim, como eu disse, a gente já trabalha, assim, arduamente para que tudo isso, né? Para que isso aconteça. Mas agora tem um outro contexto, então realmente é um frio na barriga, tanto eu como das meninas, né, que vamos ser, somos, né, agora somos as diretorias. São todas mães? São todas mães e uma voluntária. Temos uma voluntária que faz parte da diretoria, que é a segunda secretária, mas o restante todas mães. Posso falar o nome das mães? Com certeza, fique à vontade, nós queremos conhecê-las. Isso, por favor. Então vou ser eu, né, estou eu a presidente, a Roseli Batista de Lima, vice-presidente. Eu não vou falar o nome inteiro, porque vai que eu esqueço o nome. É melhor não falar. Só o primeiro nome. A Roseli, vice-presidente. A Camila, primeira secretária. A Caroline, segunda secretária. A Maísa, primeira tesoureira. A Alessandra, segunda tesoureira. Aí vem os conselhos, o nosso conselho fiscal, que é, então, pela Brenda, pela Monize... Ai, meu Deus, não me deixa esquecer. Brenda, Monize e Luma. E nós temos também já 3 suplentes, né, desse conselho fiscal, que esse a gente jamais pode deixar, né, de ter legalmente. Que então nós temos a Fernanda, a Letícia e o Adilson. Bom, então agora as mães passam a ser associadas. Isso, agora são associadas à Associação Grupo de Mães de Apoio, né? Nós começamos ontem, então, né, já começar a fazer o cadastro.
E nós temos então o evento Dia das Mães, vamos aproveitar, porque não é fácil fazer ela sair de casa. E assim, no comecinho do ano nós vamos sentar, eu, a diretoria, nós vamos estruturalizar tudo isso, né? Fazer a estrutura de onde elas vão poder ir para estar fazendo, então, esse cadastro. Até porque nós vamos poder focar mais, né, esse trabalho. Então, mães associadas, nós vamos conseguir fazer esse trabalho focado para as mães associadas. Né? Porque muitas vezes a gente tem mães lá que acaba não participando, não estando, e às vezes você briga por 160, mas na verdade são 100, né? Que realmente precisa, às vezes, dessa ajuda, então nós vamos estruturar isso certinho, formalmente, assim. Cláudia, como que a comunidade, os empresários podem ajudar não só você ali, mas todo o grupo, né? A associação em si? Sim. Então, agora, tendo o CNPJ, é possível que as empresas nos ajudem, né, financeiramente mesmo, né, porque aí eles têm toda aquela questão fiscal, de estar podendo descontar, de imposto de renda. Então, assim, agora, a hora que nós formos pedir ajuda, ou mesmo as empresas, por favor, os empresários que estejam assistindo, quiserem e puder nos ajudar, agora a gente consegue fornecer esse recibo, né? Que é importante para eles também, né? Que vai abater no imposto de renda. Vai abater no imposto de renda. Então, nós esperamos, assim, nós temos muitos amigos já na sociedade, Natália, mas a gente, nosso sonho é que isso triplique. Porque o nosso trabalho realmente, assim, faz a diferença na vida dessas pessoas, faz diferença na vida dessas famílias. E a gente precisa continuar ajudando. E só é possível se mais pessoas ajudarem. Bom, para finalizar, já estamos chegando aí meia hora de entrevista. Deixa uma mensagem para as mães que fazem parte da associação, não só de Catanduva, não só da associação, mas de todas as mães atípicas do Brasil. Olha, a mensagem que eu passo assim não é fácil, né? A vida da mãe atípica não é fácil, mas que elas procurem esses grupos, procurem a comunidade autista, porque elas sempre vão receber esse acolhimento, esse abraço, né? Ou estar presente no grupo, estar com pessoas que vivenciam a mesma dor, faz a diferença, né? Não se encolha, não se reprimam, não se isolem da sociedade, né? É importantíssimo. Fácil não vai ser, mas é possível. E quando ela tem um grupo que ajuda, isso muda, né? Poder contar com outra pessoa, receber um abraço. Então, procurem essa ajuda. Mães aqui de Catanduva, nos procurem. Nós vamos estar sempre assim, prontas a recebê-los. Bom, a gente vai deixar um telefone aqui também. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais da associação, fala com a Cláudia, a gente vai estar deixando o telefone. Para os empresários também que quiserem colaborar, ou você que está assistindo agora, quiser ajudar a associação, né? Então a gente vai deixar aqui um telefone para vocês entrarem em contato, né? É sempre importante. E aí, Cláudia, agradeço a sua presença, a sua participação, vem falar desse assunto, é sempre bem-vinda. E agora também para voltar, para falar dos eventos, né? Que agora eles vão montar um calendário de eventos, exato, né? Então, voltar, logo teremos aí o Abril Azul, exato, né? Que vai ser a quinta caminhada já do autismo, né? Então, assim, é isso, a gente sempre está fazendo muita coisa. Gostaria de falar também que a gente tem uma página no Instagram, né? Ainda Grupo de Mães Tem Apoio. E a nossa página é muito atuante, tem muita Vai mudar instrução. O nome e vai continuar o grupo? Não, vai continuar, né? Eu não sei como funciona, se mudar, se cai essa página aí. Lá a gente tem muita informação já. Sim. Então também pode estar procurando pelo direct, que às vezes passa o número aqui, a pessoa não anota, mas assim, nós temos a página no Instagram, né? Então é só procurar lá no direct também, que sempre tem alguém para receber. Quem quiser, as pessoas que estiverem assistindo, as mães atípicas que quiserem participar do grupo, que ainda não conhecem, não fazem parte, consegue também. Consegue também. Lembrando que o nosso grupo é específico para mães de crianças, adolescentes, adultos com autismo, tá? Porque às vezes as pessoas... Nós até ajudamos, nós sempre ouvimos, instruímos mães de outras neurodivergências, mas o grupo de mães de apoio preferiu focar,
porque às vezes são dores, algumas questões diferentes. Então a gente preferiu focar, até mesmo para não assustar outras mães de outras neurodivergências com a nossa rotina. Exatamente. Então, assim, todo mundo que tiver filho que está dentro do espectro autista pode procurar a gente. Bom, agradeço sua participação aqui, é sempre bem-vinda. Mandar um abraço aí para todas as mamães atípicas, principalmente aqui do grupo Te Apoio, que está assistindo a gente, né? Um bom fim de semana para você, para todo mundo que está nos assistindo, e até a próxima. Obrigada, Natália. Obrigada pelo esse espaço que sempre vocês nos recebem aqui, nos acolhem. Então, só agradecer mesmo, todos vocês. Assim. Muito obrigada.